Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Profeta Amós. Introdução. O profeta Amós exerceu seu ministério em Israel no século VIII a.C. e foi contemporâneo de Jonas e Oséias. Durante o ministério de Amós, o reino do norte, Israel, achava-se em seu apogeu quanto à expansão territorial, quanto à paz política e à prosperidade nacional. Internamente, porém, estava podre. A idolatria encontrava-se em voga. A sociedade esbanjava-se à procura dos prazeres. A hipocrisia e a imoralidade graçavam livremente. O sistema judiciário corrompia-se cada vez mais e a opressão ao pobre tornara-se o lugar comum. Obedecendo à vocação de Deus, do Deus de Israel, Amós proclama corajosamente a sua mensagem centrada na justiça, retidão e retribuição divina. Mas o povo, infelizmente, não queria ouvir o que o Senhor tinha a dizer-lhe. Qual o propósito do livro de Amós? A prosperidade de Israel servia apenas para aprofundar a corrupção da nação. Por isso, Amós a exorta, dizendo: arrependam-se ou pereçam. Ele procurava disseminar amplamente em Israel e Judá o oráculo da certeza do iminente juízo divino contra Israel e as nações em derredor, a não ser que estas se arrependessem de sua idolatria, de sua imoralidade e injustiça. A destruição de Israel ocorreria 3 décadas mais tarde. Características especiais. Primeiro, é um grito profético em favor da justiça e da retidão, baseado no caráter de Deus. Segundo, ilustra vividamente quão abominável é para Deus a religião quando divorciada de uma conduta correta. Terceiro, demonstra a disposição de Deus em usar pessoas que lhe são tementes, ainda que desprovidas de qualquer credencial formal. Cumprimento de Amós perante o Novo Testamento. A mensagem de Amós é vista mais claramente nos ensinos de Jesus e na epístola de Tiago, mostrando que a verdadeira adoração a Deus não é a observância meramente formal da liturgia religiosa, é o ouvir e o praticar a vontade de Deus e o tratamento justo e correto com o próximo. Além disso, enfatiza o princípio de que a religião verdadeira exige comportamento correto. Profeta Amós, capítulo 1. Palavra que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel. Ouçam esta palavra do Senhor. Por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei os castigos, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, e negam justiça ao oprimido. Capítulo 3. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei por todas as suas maldades.
Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O Senhor, o soberano, falou. Quem não profetizará? Reúnam-se nos montes de Samaria para verem a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor soberano: um inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Duas pessoas andarão juntas se não houver entre eles acordo. Para andarmos juntos com Deus, temos de estar em concordância com o que Ele nos diz, temos de estar em obediência à sua palavra. O pecado nos afasta de Deus. Sejamos santos, pois seu Espírito Santo está dentro de nós. Não nos entreguemos a qualquer pecado voluntário. Os pecados de caráter da nossa personalidade são aqueles que a gente comete não querendo cometer. São as falhas nossas que, com o correr dos longos anos, Deus vai nos transformando. Moisés, por exemplo, era um guerreiro poderoso e um guerreiro violento. Ele entrou numa briga para apartar um egípcio que estava batendo no israelita e matou o egípcio. Então ele era um guerreiro violento, mas ele foi transformado no homem mais humilde, mais manso da face da terra. O homem mais manso da face da terra. Quanto tempo demorou para isso? 40 anos. O pecado do caráter dele, a violência de guerreiro, Deus precisou de 40 anos para mudá-lo e transformá-lo no homem mais manso da face da terra. Então os pecados do seu caráter e do meu caráter, à medida que amamos a Deus, entende? Nós o buscamos e o Espírito Santo vai nos santificando a cada dia. Pecou, arrependa-se imediatamente, peça perdão a Deus e mude o seu comportamento. Vai pecar de novo, peça perdão a Deus. São os pecados involuntários. Agora, o pecado que você guarda no seu coração, esse não tem jeito. Esse que você ama e não abre mão, te separa do seu Deus e traz consequências terríveis. E nesse capítulo 3 ele diz que Deus não faz nada sem revelar antes aos profetas. Nós temos os seus profetas aqui. Estou lendo para vocês, irmãos, irmãs, prezado ouvinte. Estou lendo para vocês a palavra de Deus. São as profecias do Senhor que se aplicam às nossas vidas hoje. E Deus também usa profetas hoje para falar conosco. Nós devemos dar atenção aos profetas e julgá-los pela palavra de Deus. A profecia deve ser julgada, não o profeta. Deus avisa porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem. Ele é o nosso Deus de amor. Que a paz do nosso Senhor, que a sua alegria, que o seu amor transborde em seu coração, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, minha ouvinte.